Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar o seu dia muito bem informado. E olha o que aconteceu. Loucura, loucura, loucura. O Ibovespa, ele subiu 3,33%, batendo ali 171.816 pontos. Avassalador, vai entender. E aí, eu sei que muitos especialistas, gerentes que me acompanham ficam numa sinuca de bico, porque eu já passei por isso. Que o cliente, ele te liga e fala: "Por que que você não me avisou? Por que que a gente não aproveitou para comprar mais ações?" Porque parece que é previsível, se torna previsível. Só que você foi cauteloso. Por quê? Porque se a bolsa está em alta, batendo recorde, não é hora de ficar comprando bolsa. Tem que comprar lá na baixa. Por exemplo, no ano retrasado estava em baixa, era hora de comprar. Agora, no topo, não é hora de comprar, só que continuou subindo. E como que eu lido com uma situação como essa? A gente tem que trazer a realidade e falar que não se compra no topo. Tem que olhar para os fundamentos. E o fundamento padrão é: Selic está alta, bolsa não vai ficar alta, porque se a Selic está a 15%, os investidores vão ficar em renda fixa. Porém, o cenário macro é muito maluco e está punindo os principais países. Por exemplo, os Estados Unidos. Subiu hoje um pouco, sim, mas viu caindo nos últimos dias. E o dinheiro não está indo só para o Brasil, está indo para a América Latina como um todo. Como já trouxe aqui, Peru, Chile, Colômbia estão conseguindo ter um bom rendimento, subindo até mais que a bolsa brasileira. Então, mas como que eu explico isso para este cliente? Que ele vai ficar confuso. Então, além do dinheiro, aliás, o dinheiro que está puxando muito o índice é esse dinheiro estrangeiro. Esse dinheiro que está saindo dessas grandes potências, porque eles diminuíram os juros ao longo do tempo e estão migrando. Não é o dinheiro do brasileiro somente em si. Pô, o brasileiro está muito em renda fixa. Pô, tá lá ganhando 100% de CDI, 120% de CDI, tesouro, e uma parte ele põe em bolsa. Então, somente o brasileiro não conseguiria impulsionar o Ibovespa. Por isso que esse fluxo estrangeiro de fora, que está saindo muito, veio para cá e aí a gente aproveitou. Tanto é que o estrangeiro, o gringo, quando investe aqui no Brasil, ele sempre investe em blue chips, porque muitas vezes é em fundos gringos que compram o Brasil e é sempre Vale, Petrobras e tal, é muito focado nisso. E as maiores compras e altas foram nessas ações. Então demonstra aí esse dinheiro gringo vindo. E aí o dólar se desvalorizou, caiu 1,13% por conta de o risco país diminuir. O risco é nem o risco país, é o risco mundo. A gente fala o risco global, porque o índice do medo VIX ele despencou. E quando despenca é bom porque as pessoas pararam de ter medo. E aí tem alguns fatores para isso, mas o principal a gente vai trazer aqui é o Trump falando que não vai entrar na parte militar com a Groenlândia. Ele descarta esse tipo de invasão. E isso deixou todo mundo mais tranquilo porque estavam subindo o tom ali. O euro, ele caiu 1,32% aos R$ 6,21. O petróleo subiu 0,62%. E aí o ouro, uma amenização, vamos dizer assim, de uma possível invasão, caiu. Então deixou o mercado mais tranquilo. E o Bitcoin subiu um pouco ali. Então o Ibovespa está no recorde. Como eu falei, Bolsa Americana teve um dia melhor, mas ainda não recuperou da perda de ontem, né, que foi bastante forte. Dow Jones caiu em 21, S&P 500 caiu em 16, Nasdaq caiu em 18 e Russell 2000 caiu em 1,96%, tá? E quando eu falo da queda de ontem, foi da queda do dia 20 de janeiro. Então, dia 20 de janeiro caiu, dia 21 subiu a bolsa americana, mas não o tanto para recuperar. E olha só, Microsoft sofreu, Netflix sofreu, mas foram as únicas ali das techs. A gente vê a Nvidia subindo 2%, Tesla subindo forte. Tivemos também Google subindo 1,98%, se recuperando. Então, tirando ali Netflix e Microsoft, foi um bom mercado para as Big Techs. Na Europa, não foi tão bem assim. Olha só, o que eu estou falando, esse dinheiro dos Estados Unidos, dos gringos, não está indo também para a Europa. E a Europa também cortou juros, diminuiu os juros. Está indo para a América Latina. Então isso que é o mais maluco. Os investidores estão com apetite a risco de América Latina. Então Londres subiu só 0,11, Paris subiu só 0,08, já Frankfurt caiu 0,58 e os Stocks caiu 0,36%. Na Ásia, a gente está vendo um movimento de abertura em alta. Nikkei subindo em 46, Hong Kong subindo 0,37, Xangai subindo 0,08 e Coreia do Sul, que foi o top 1 de 2025, subindo 2,23%,
uma baita de uma alta. Os bancos foi um baita dia para os bancos também. BTG subindo quase 5%, Itaú subindo quase 38%, Banco do Brasil 3,99%, Santander 3,32% e Bradesco 3,08%, a festa dos bancos em si. Lá fora a gente teve o Banco Inter subindo 5%, XP subindo 4%, Nubank subindo 1,59%. Bancos brasileiros estão rindo à toa. Agora os bancos americanos sofreram. Foi ali meio a meio. Goldman Sachs subiu, Citigroup subiu, Morgan Stanley subiu. Já a Bank of America caiu, o Wells Fargo caiu e também o JP Morgan caiu. Então acabou sendo ali 3 para cima e 3 para baixo, mas no momento de bolsa subindo, bolsa americana subindo, poderia ter um resultado melhor ali. E aí, a gente teve um efeito de o VIX caindo, o índice do medo caindo, e se o índice do medo cai, dá uma perspectiva para o mercado derrubar juros, porque quanto menor o risco, mais você pode cortar os juros. E isso, por exemplo, afetou os juros futuros no Brasil, que os juros lá na frente diminuiu. Bem, eu vou falar sobre isso. E aí as empresas de educação são muito focadas, crescem muito com crédito estudantil. Principalmente quando a gente fala de uma Anhanguera da vida, a gente está falando de massa, Estácio, massa. E aí é muito crédito estudantil ali para cá, para lá. Então, quanto o mercado ficar mais positivo em relação aos juros caindo, essas empresas tendem a performar muito bem. E por isso que Cogna subiu 10%, Edux subiu 8,91% e foram os grandes destaques. Já a única queda foi a TIM, 1,11%, e ela tinha anteontem subido forte. Mas agora devolveu mais pouco pedaço da queda em si. E como eu falei, os juros futuros eles caíram bastante. Isso para quem tem fundo de renda fixa, pré-fixado, adorou. Então vai ver uma marcação a mercado muito forte para cima. Porque quando a gente fala que a curva fecha, ou seja, a curva vai para baixo, o dinheiro sobe. E aí quem tem fundo de renda fixa vai ter uma boa rentabilidade no dia. Porque o mais longo ali, 2035, subiu 0,98, caiu 0,98 e o preço aí sobe. E o DI 30 caiu 1,15%, foi a 13,31%. O pré-fixado 2032 pagando 13,71% e o IPCA 2029 recuou um pouco, mas ainda longe de ser uma grande queda. Estava em IPCA mais 7,98, agora está em IPCA mais 7,91, ou seja, continua sendo um título muito atrativo. Agora, vamos entender aqui um pouco melhor. O Ibovespa ele saiu lá de 167 mil para 171 mil. Foi avassalador. Foi o maior ganho diário desde abril de 2023. E como eu disse, veio um fluxo migrando dos Estados Unidos para os emergentes. Então, muito forte esse fluxo. O volume financeiro foi de 43,32 bilhões de reais desse dinheiro. Além disso, como eu falei, teve esse efeito aqui, que foi o Trump recuando ali das tarifas, descartando o uso de força na Groenlândia, ou seja, amenizando ali um pouco esse discurso que já estava ali avançando. Então isso também ajudou a segurar. E o outro fator são as eleições, porque os últimos dados que saíram é uma margem menor de distância entre Lula e o candidato ali da direita, que seja ali o Flávio Bolsonaro ou o Tarcísio, diminuiu essa margem. Então aumenta a competitividade ali entre os dois. E o mercado, como já disse algumas vezes aqui, mercado Faria Lima como um todo, a gente vê que a gente analisa e vê que a questão principal, o maior risco do Brasil é o déficit fiscal. E o Lula não está dando valor para isso, não está olhando para isso. E é uma preocupação grande. E por isso, se outro candidato ele cola ou passa o Lula, aí tende a ser positivo para a Bolsa em si, tá? Mas vamos lá. Como eu disse, o Trump ele recuou da tarifa na Europa, que era 10%, depois poderia subir para 25% e descartou ali usar a força, que era uma preocupação. Inclusive, o primeiro-ministro da Groenlândia já estava ali falando que temos que estar preparados para o que acontecer. Então, isso gerava uma preocupação, mas acabou não avançando. É porque é algo bem diferente em relação ao que era a Venezuela. Ali o Maduro ele estava ali sendo procurado pela Interpol, é uma outra história. Então não é simplesmente vou invadir ali e tomar o Groenlândia. Aí é um buraco mais embaixo, né? Tivemos também o Banco Central decretando a liquidação extrajudicial do Eubank. Ele tem ali mais ou menos 6,5 bilhões de reais em CDBs. E lembrando que o Eubank foi comprado pelo Banco Master. Logo faz parte do conglomerado. Então quem usou FGC junto ali, vou usar 200 mil do Eubank e 200 mil do Banco Master. Se ferrou, porque é por conglomerado. Então, conglomerado é 250 mil.
e está fazendo o efeito cascata, né? Que a gente está vendo Victor, a gente está vendo ali a Reag, Willbank, Master, tudo na mesma jogada ali, um puxando o outro, e o sistema financeiro tendo que arcar com mais um FGC. Inclusive o Banco Master está pagando o FGC agora, né? Como eu disse, o setor de educação subiu bastante. O Cruzeiro do Sul subiu 5%, Anima 5,15%, Edux 8,91%, Cogna 10,96%, muito por conta desse crédito estudantil. Tá? Então, se os juros futuros caem, a gente fala que fechou a curva de juros, faz com que as dívidas diminuam no futuro. Né? E como falei também, os bancos tiveram um dia histórico, bancos batendo recorde em preço de ação, cotação, Itaú, BTG subindo ali mais de 4%. E isso é um setor que está se dando muito bem nos últimos anos. 2025 foi um baita ano de lucro, de recorde, Itaú, BTG, uma recuperação muito forte do Bradesco. Quem sofreu mais foi o Banco do Brasil, ali por uma série de fatores, inclusive o próprio Santander. Os analistas do Santander, eles soltaram ali um relatório falando, se preocupando com o Banco do Brasil e falando que teve o desconto, mas tem motivo para ter esse desconto aqui. Diminuiu dividendos, o payout, que é a parte que eles pagam do lucro em dividendos, diminuiu, e muitos procuravam o Banco do Brasil para dividendos. Então isso deixou a ação menos atrativa. Porém, BTG, Itaú, Santander e Bradesco tiveram ali um aumento do lucro. E com isso a gente finaliza o nosso Core no Mercado de hoje. Tamo junto, até amanhã. Tchau, tchau!